Voltando, então, agora eu vou falar para vocês as bases do ensinamento de Lutero. Tá? Ele ressaltou e defendeu a salvação pela fé. Esse é um dos pontos principais de Martinho Lutero. Então, na igreja protestante, né? Por que a igreja protestante? Porque aqueles caras que fizeram a revolta armada, eles começaram a protestar. Daí um nome, a igreja falava, os protestantes, né, que estão protestando contra a igreja católica, né, aqueles que protestam contra a igreja católica, daí ficou os protestantes, tá? Então, na igreja protestante, a base, né, do conhecimento é a questão da salvação pela fé. Agora tem duas linhas, né? Tem o pessoal que segue essa ideia de Martinho Lutero, salvação pela fé, e os que seguem João Calvino, que é a salvação pela predestinação, vou explicar depois. Ele reconhecia como única autoridade principal a Bíblia, né? Então, na Igreja Católica, a principal autoridade é o Papa. Para Martinho Lutero, não era o Papa, tá? Para Martinho Lutero, a Bíblia, ela era a autoridade máxima com relação às coisas de Deus aqui na Terra. Manteve a comunhão e o batismo, então, dos sacramentos da Igreja Católica, se eu não me engano são 7, ele vai conservar basicamente só 2, tá? Então ele vai adotar basicamente 2, que vai ser a comunhão, né? Que é a Eucaristia, no caso dos católicos, e no caso dos protestantes, né? É um pedaço de pão e um suco de vinho, de uva, aliás, tá? E o batismo, tá? Então ele mantém só os 2 sacramentos. Ele vai cancelar o culto aos santos, então da igreja protestante não tem nenhum tipo de imagem, porque o Martinho Lutero não aprovava isso e ele se fundamenta na Bíblia, tá? Para poder dizer porque que na igreja que estava iniciando não haveria as imagens, tá? E ele também cancela a crença no purgatório, então ele condena isso. Um detalhe que eu esqueci de falar: naquela dieta depois daquela dieta de Worms, né, o Lutero ele recebe uma carta dizendo que ele tinha que se consertar com a igreja e pedir perdão publicamente. Ele lê essa carta em público numa praça lá em Nuremberg e ele diz que a resposta dele seria aquela. Ele queima a carta, tá, mandando literalmente não me importo com o que o Papa diz com relação a isso, eu não estou errado. E aí, quando ele queima essa carta, o Papa então ordena a excomunhão dele. Então, o Papa chega a notícia até o Papa e o Papa acaba excomungando o Martinho Lutero. Então, quando ele vai instituir as doutrinas da Igreja Protestante, que é a salvação pela fé, a Bíblia passa a ser a autoridade principal, né, com relação às coisas de Deus, mantém a comunhão e o batismo como únicos sacramentos, cancela o culto aos santos e a crença no purgatório. São doutrinas são ensinamentos, tá? Então esses ensinamentos de Lutero ele vai adotar na igreja dele. Então, já que ele não é mais católico, que ele foi expulso da igreja católica, comunhão é isso, tá? Ele vai ser expulso dos halls de membro da igreja católica. Ele cria a sua própria igreja. Não era a pretensão dele, a pretensão era a reforma da igreja católica, mas aí acaba surgindo uma nova igreja, que é a igreja protestante. E a base doutrinal da igreja vai ser exatamente essas que eu citei para vocês, tá bom? O início da reforma é no ano de 1517 e vai se estender por todo o século XVI. Não ficará só com Martinho Lutero, vão surgir novos pensadores que vão embarcar, né, no barco aí de Martinho Lutero, ou seja, vão utilizar-se das ideias de Lutero para também defender as suas ideias com relação a ideia, né, de contestar a autoridade da Igreja Católica e o que ela ensinava. Lutero traduziu os evangelhos para o alemão. É o primeiro a fazer isso, Sora? Não, tinha um outro cara antes dele que tinha feito isso. Um deles foi o Erasmo de Roterdã, tá? Mas ele que vai dar mais ênfase, porque ele vai conseguir imprimir muitas cópias e vai distribuir isso para a população, tá?
Teve início a guerra. Detalhe, outra coisa dos ensinamentos de Lutero, ele incentivava os fiéis da igreja protestante a lerem a Bíblia. Tá? Por isso, por exemplo, é muito comum nas igrejas protestantes os membros andarem com a Bíblia. Tá? Não só andarem, mas eles têm um conhecimento maior da Bíblia, porque há um incentivo para que se leia. Tá? Os pastores ensinam isso. Outra coisa que Lutero fez, ele aboliu a hierarquia da igreja. Na igreja católica existe toda uma hierarquia constituída. Né? Então tem a autoridade máxima é o Papa, abaixo dele os cardeais, abaixo os bispos, arcebispos, bispos, depois vem os padres, tá? E por aí afora. Na igreja protestante não tem essa hierarquia. Cada igreja tem o seu pastor, né, e que ele é visto como uma pessoa comum. Só é uma liderança religiosa, uma liderança espiritual só. Mas ele não é visto como uma pessoa infalível, como é o caso do Papa. Né? O Papa ele é visto como infalível, ou seja, não erra nunca. Na igreja protestante não tem esse conceito por causa de Martinho Lutero, tá bom? Lutero traduziu os evangelhos, já falei. Teve início a guerra religiosa, depois que Lutero, né, se assentou, a igreja perde poder ali na região, porque muitos príncipes alemães começaram a seguir Martinho Lutero, que muitos príncipes, eles queriam um rompimento com a igreja católica, porque a igreja ela exercia muita influência no poder político deles. Então, algumas coisas que eles queriam fazer, a igreja interferia e eles não conseguiam. Então, quando começa o movimento do protestantismo, muitos príncipes passam a apoiar o Martinho Lutero. E eles se convertem ao protestantismo, abandonando o catolicismo. No momento que esses príncipes são autoridades, né, regionais, eles abandonam o catolicismo, os súditos desses príncipes acabam ficando submissos aos príncipes, que são a autoridade máxima, mas só que agora sem a interferência da igreja. Então eles adotam os ensinamentos de Lutero, e estabelecem a sua região como região protestante. Só, gente, que a coisa não acaba aí, né? Porque a igreja católica ela vai reagir e algumas autoridades se conservaram católicas e começa uma perseguição religiosa muito grande. Então, alguns príncipes que eram protestantes não vão aceitar mais o catolicismo no seu território, começam a perseguir quem era católico, e alguns que eram católicos não queriam que o protestantismo chegasse ao seu território, começa a perseguir quem era protestante. Então, essa guerra religiosa ela se estende basicamente por boa parte da região da Europa e dura muito tempo, tá? Praticamente todo o século XVI, e teve muita gente que fugiu da Europa nesse período, vindo parar na América por causa dessas perseguições religiosas. Nesse contexto que eu falei para vocês, se a autoridade maior, né, o governante, ele era católico, ele perseguia quem era protestante. Se a autoridade era protestante, perseguia quem era católico. Tá bom? A coisa se encerra com a paz de Augsburgo, que é um acordo de paz entre católicos e protestantes. E a partir daí o protestantismo só vai avançar. Aí é o Martinho Lutero pregando as 95 teses na Catedral de Nuremberg, que é o que desencadeou a Reforma Protestante. Aí, diante, né, dos bispos, se eu não me engano, na Dieta de Worms, que é aquela reunião que teve com os bispos e os príncipes alemães, onde ele vai defender as suas ideias. E Martinho Lutero, um detalhe, tá, gente? Antes de eu continuar aqui com o Calvino, Martinho Lutero, ele depois de expulso, ele se torna um pastor da igreja protestante, né, uma principal autoridade religiosa depois do Papa dentro da Europa, e ele passa a levar uma vida comum, né, de pastor, com as suas ovelhas, tinha bastante seguidores, e ele acaba se casando, né, ele
já não era mais monja, ele acaba se casando com uma ex-freira, uma mulher que abandonou a batina por causa de Martim Lutero, que ela começou a ler os livros dele, ela e mais outras freiras, e começou a contestar também o que elas aprendiam na Igreja Católica, e elas abandonam a Igreja Católica e várias delas vão para a região de Nuremberg, onde elas se encontram com Martinho Lutero. E essa freira, então, ex-freira, né? Ela acaba se apaixonando por ele também por ela, se casam, eles têm 6 filhos e eles levam uma vida normal, até que ele vai falecer. Mas ele, depois disso, depois dessa toda essa vida turbulenta que ele teve no início da Reforma Protestante, ele levou uma vida bem tranquila, tá? Até o fim da vida dele. Agora o calvinismo. O calvinismo é um movimento também protestante que embarca, né, nesse barco aí de Martinho Lutero. O João Calvino, ele era francês, ele era bem católico, tá? Era um cara bem austero, ou seja, muito sério, e ele era professor na Universidade de Paris. Ele começou a ouvir falar sobre Lutero e ele começou então a procurar os livros de Lutero para ele que ele pudesse ler e analisar, né, para ver se se ele concordava em alguma coisa com Lutero ou não. E ele começa a ler os livros de Lutero, começa a ler a Bíblia e começa a fazer comparações e começa a contestar a igreja, e ele começa a observar que Lutero tinha razão em muitas coisas. Ele basicamente ele vai concordar com Lutero quase em tudo, com exceção de uma coisa, a questão da salvação, tá? Só que tem um detalhe, o João Calvino, ele era um cara que falava também muito bem em público, né? Então ele tinha assim, ele era considerado um excelente professor na Universidade de Paris, e ele faz lá um debate que teve, né? E ele expõe as ideias dele publicamente, e essas ideias, né, acabam acendendo a luzinha do reitor, que era bem católico e que já estava por dentro do que estava acontecendo na onda protestante que estava acontecendo em toda a Europa. E esse reitor então começa a olhar com outros olhos para o João Calvino. E um dos amigos de João Calvino, né, alertou ele, dizendo: olha, cara, você está em maus lençóis aqui, os caras vão te caçar. O rei da França era extremamente católico, muito ligado ao Vaticano, e eles falaram: ó, vão te caçar, cara, está correndo risco. E falou para ele: olha, dá no pé, foge, tá? Foge essa noite ainda, porque você vai acabar no tribunal do Santo Ofício. João Calvino, temendo a Inquisição, ele foge, tá? Inclusive pela janela do quarto dele, e ele vai em direção a Genebra, né, na Suíça. Lá na Genebra ele vai ficar a contragosto, não era a pretensão dele número 1, mas ele acaba sendo convencido por algumas pessoas a ficar ali. E ele passa a viver lá em Genebra e começa então as suas pregações em Genebra. Ele se converte, né, ao protestantismo, ele abandona o catolicismo, e lá ele começa as suas pregações, se torna um pastor lá na cidade de Genebra e começa a ensinar as pessoas e também vamos dizer assim, a converter muitas outras, né? A igreja dele cresce bastante e ele começa a dar ensinamento, a doutrina para as pessoas, que é basicamente a mesma de Lutero, tá? Com exceção da salvação, que já vou estar falando para vocês. Mas ele manteve basicamente 2 sacramentos, que é o batismo e a comunhão. Aboliu também o culto aos santos e a crença no purgatório. Incentivava as pessoas também a ler a Bíblia, né? Dizia que era uma obrigação das pessoas. E a questão da salvação ele discordou de Lutero. Para Lutero, a salvação vinha pela fé. Para a Igreja Católica, a salvação vinha pelas boas obras. Para João Calvino, a salvação vinha pela predestinação. Palavra predestinação, né? Pré é que vem antes, e destino que a pessoa já está determinado que a pessoa vai ser.
Então, predestinação significa que a pessoa, antes de nascer, já está determinado que ela será. Então, segundo João Calvino, as pessoas elas recebiam uma marca de Deus antes do nascimento, ainda no útero de sua mãe, tá? Ela recebia uma marca que ela seria salva, e outras não recebiam essa marca. Então, essa pessoa, quando ela se tornasse uma pessoa, uma vida adulta, né, chegasse à vida adulta, ela apresentaria algumas características de uma pessoa predestinada à salvação. Por exemplo, essa pessoa, ela seria uma pessoa bem crente, ou seja, ela teria muita fé em Deus, tá? Seria trabalhadora, tá? Não seria, se o cara fosse preguiçoso, ele não era predestinado. Então, ele seria um trabalhador, não gastaria o seu dinheiro com coisas inúteis, seria uma pessoa econômica, tá? Não uma mão fechada, tá? Não um pão duro, mas uma pessoa econômica, que gastaria o seu dinheiro com sabedoria. Teria bons hábitos morais, por exemplo, não iria ficar enchendo a cara nos bares, não ficaria, se fosse homem, né, não sairia com mulheres prostitutas, né? Se fosse uma mulher, procuraria levar uma vida direita, né, namorar certinho, casar direito, né, sempre respeitando os bons hábitos e os bons costumes. Seria uma pessoa que se preocuparia em ensinar os filhos no caminho correto, tá? E teria sucesso material. Então, essa pessoa ela apresentava essas características em vida, tá? Que está bem aqui no final para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Sinais de um homem que era predestinado por Deus para a salvação. Fé. Então, seria uma pessoa de fé, uma pessoa de bons hábitos morais, uma vida regrada, dedicado ao trabalho e ao sucesso material. Então, essa pessoa, segundo João Calvino, era uma pessoa que apresentava as características de um homem marcado por Deus para a sua salvação. João Calvino também fez um grande número de adeptos, né? O calvinismo ele cresceu muito em toda a Europa, principalmente na região ali da Suíça, da França e da Inglaterra, né? Ou do Reino Unido, melhor dizendo. E ele ajuda, né, vamos dizer assim, a estabelecer as bases do protestantismo em toda a Europa, que, né, acabou ultrapassando os limites do oceano e chegando também na América. Ok, gente, vamos lá mostrar aqui. Esse é João Calvino. Ele era um cara bem austero. O Lutero ele era um cara mais light, tá? Era um cara mais bem-humorado, podemos dizer assim. Gostava de cantar, né? Fazia hinos, escrevia livros. João Calvino ele era mais sisudo, mais sério, né? Não era tão bem-humorado quanto o Lutero, tá? Mesmo assim, era um homem muito assim amado pelo povo e muito querido e seguido por todos, tá? Era tido como um grande pastor. Parar por aí, a gente fica até a próxima aula, gente.